agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto, sou Deus de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer: eu te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer: eu te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e me desanimar. E como aquela mãe que não desiste de mim, você não se esqueceu, você insistiu. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer: eu te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer: eu te pertenço, Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer: eu te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer: eu te pertenço, Deus. Crianças, venham para a pastora orar para nós. Fica aí, irmãos. Não é pelo tamanho dos brincados, né? Estamos chamando de irmãos, querido. Estenda suas mãos para cá. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse cultinho abençoado, Senhor, e por esta igreja, ó Pai, igreja de hoje, Senhor. Aqueles que já estão sendo moldados, ó Pai, e as sementes estão sendo lançadas, Senhor. E nós cremos, Senhor, que daqui sairão grandes homens e mulheres de Deus, ó Pai. Que a Tua graça esteja sobre a vida deles, Senhor. Use a pastora Mari ali como a tia do Coutinho, ó Pai, e que lá eles possam ter um momento proveitoso, de alegria, de harmonia, entendendo os seus propósitos. Em nome de Jesus, amém. Queria pedir também para que esse casal abençoado suba, orem lá com as crianças no início do Coutinho, então vocês, a Thaís e o Cris. Sobe lá, ora com eles e já volta para cá. Não demora não, hein? Estou marcando o relógio aqui. Bom dia, graça e paz. Até com a mãe, mestre. Fiquei até com medo daquela. É interessante como a nossa mente ela acelera e o nosso corpo reflete tudo isso. Podia estar falando um pouquinho disso, né? Do que nos leva no tempo para o futuro e com a importância de voltar ao tempo presente.
Sara, bora pela mensagem hoje. Senhor, nós estamos aqui hoje, Pai, para ouvir a Sua voz, Pai. Que o Senhor possa, através da Sua graça, capacitar o nosso pastor querido a transmitir, Senhor, aquilo que vem do céu. Que nenhuma palavra seja, Senhor, da boca dele, mas que seja apenas a transferência do seu saber, Senhor, daquilo que o Senhor tem para cada coração aqui hoje. Nós te agradecemos, Pai, porque nós estamos aqui para te ouvir, porque nós te amamos, Senhor. Te amamos profundamente, Pai. É o que nós pedimos e já agradecemos em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Que assim feito, que assim seja, Senhor. O Santo Espírito dirija, Senhor, neste momento do culto. Amém? Amém. Preparados? Não sei se eu estou, não. Mas nem que o Espírito Santo tem misericórdia, né, pastor? Acho que é difícil encontrar um pregador que só estou preparado, né? Mas o Espírito Santo é bom. Ele dirige. A gente se coloca sujeito. Vou falar hoje sobre, seguindo o tema, sobre cuidado. Vou falar sobre um cuidado bastante importante. Quem tem língua aí? Tem língua aí? Tem língua aí? Cuidado com a língua. Vocês têm tomado cuidado com a língua? Sabe que eu estou fazendo esse devocional com os meus filhos e a gente está cada dia lendo um dos capítulos do livro de Provérbios. E é bastante interessante, a gente junta, então a gente fez uma escala, cada um da família é responsável pelo aquele dia, pelo aquele texto, então lê aquele texto, lemos todos juntos, e aí este responsável ele faz aí os meus comentários, se surgir alguma coisa a gente comenta bem, tira dúvida, conversa, ora e dá muita risada. É muito bom. Só que quando a gente começa a olhar o texto de Provérbios, ele vai nos ensinando muitas coisas, parece que ele vai acrescentando, né? Cada capítulo que você entra, ele vai aprofundando um pouquinho mais, mas ele fala muito sobre a sabedoria e que as pessoas sábias, elas têm uma capacidade de gerenciar muito bem a sua língua. Lá em Provérbios 17, 28, ele diz assim, que até o tolo, quando em silêncio, aparenta ser sábio. E a gente, às vezes, até o tolo quando se cala é reputado por sábio, e o que será os seus lábios é tido por... Opa! E o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Importante a gente controlar a língua, né? A gente adora falar, diz aí. A gente adora ter opinião sobre as coisas. Ah, fofoquinha. No dia o pastor Joãozinho estava falando aqui, ele estava, vamos contar a fofoquinha aqui, da casa de Abraão. Eu trouxe aqui para trazer um babadinho e tal. Porque é gostoso, né? Quando ele fala, parece que não é gostoso? Então, ele estava dizendo um fato aqui, ele trouxe de um jeito mais divertido, que traz a memória, e estava trazendo a palavra da verdade. Mas é interessante que a gente se interessa quando tem uma fofoquinha. Fala aí, não é? A gente gosta de ouvir um negocinho. Gosta de contar coisas. Você não sabe o que eu estou sabendo. Se você souber o que eu estou sabendo, eu adoro mexerico. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Tinha só a mulherada, né? Só. Ô, coitado. Coitado de nós. Ficou até vermelho agora. Tiago 1, 19 e 20. Dá para colocar isso? Tiago 1, 19 diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para Ouvir e tardio para falar. Agora, faz um exercício na sua mente. Você já se pegou atropelando alguém, falando alguma coisa para você falar em cima? Por que será que a gente tem esses dois para-raios aqui de som aqui do nosso lado? Essas duas capacidades de absorver ruídos. É só uma boquinha só. E ainda fica protegida ali com uma fortaleza de dentes para esconder a língua lá dentro. E a gente adora abrir a fortaleza, abre o portão. Tardio para falar e tardio para...
É interessante que quando você começa a ficar irado com alguma coisa, para que você entre na discussão, entre naquele momento ali, você abre a porteira da sua língua, você fica mais irado ainda, não é? Você vai ouvindo aquilo que você vai falando e aquilo vai contagiando e você começa a ficar até trêmulo de nervoso. Isso que a palavra do Senhor nos orienta. E ele continua no 20. Porque a ira do homem não opera o quê? O que ele está dizendo é, se você não for um bom ouvinte e for um falastrão, rapidamente você se afasta dos preceitos de Deus. A Bíblia começa a nos orientar sobre o cuidado da fala. Se a gente for um pouquinho lá para frente, lá para o 26, olha o que ela diz, que bonito. Fala Deus comigo hoje, Senhor. Fala comigo hoje, Senhor. Aleluia. Aí, só você de ladinho, chega no 26 também, pode ser. Aí, se alguém entre vós cuida ser religioso, só crente. Eu sou muito crente. Eu creio em Jesus. Eu vou para a igreja. Eu ponho roupa de quem? Crente. Eu tenho fala de crente. Eu falo em línguas, eu rodopio, sou muito crente. E não refreia o quê? Antes engana o céu. E tudo o que faz não vale de nada. Eita Deus. Só estou introduzindo aqui, só para falar como é importante. A fala, a palavra, a língua. E o 27? A religião pura e imaculada para Deus, para com Deus o Pai está em visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Nós não devemos parecer crente, nós devemos agir como Jesus. E a língua nos atrapalha pra caramba, muito. Olha o que o próprio Jesus diz. Vamos lá para Mateus 5. Depois Mateus 12, tá? Mateus 5, no versículo 21. Ouviste o que foi dito aos antigos? Aqui é o sermão da montanha, conhecido, famoso. Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Tudo certo, não é? E ele continua. Eu, porém, vos digo. Então ele está reafirmando que era a lei. Agora Jesus está acrescentando algo. Presta atenção, é Jesus, não sou eu. Aqui é falas de Jesus. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Qualquer um que entrar em contenda com seu irmão, que arrumar confusão com seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão, Racá, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. O que ele está dizendo é, tão poderoso, ou melhor, tão forte quanto matar, é você arrumar confusão com o seu irmão. Ele coloca no mesmo nível de igualdade. Misericórdia, não é? A gente já nasceu com um porte de arma. E a gente leva essa arma para cima e para baixo em todo lugar. Sabe o que é o pior? Que as pessoas que mais nos enxergam armados são as pessoas mais próximas de nós, onde está a intimidade. É esposa com esposo, é marido com marida, é pai com filhos, filhos com pais, irmãos com os irmãos. São as amizades. Olha o que diz ainda Jesus em Mateus 12, 36. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem,
hão de dar conta no dia do juízo. Imagina assim, meu querido. É como se tivesse aqui um microfoninho, colocando isso aqui no gravador. E tudo aquilo que você diz vai registrando. E a gente prestará conta. Mas eu fui injustiçado. Você não sabe o que fizeram comigo. Eu só estava revidando. Falei a mim. Ou se arrependa e peça perdão. Conserte-se. Olha 37. Pode mal de você? Porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será. Eu quero trazer só uma introdução do cuidado que Deus tem sobre a língua. Olha quantos versículos a Bíblia nos traz sobre o poder da palavra. Mas por que isso? Porque tudo se fez pela palavra. Se a gente voltar no princípio, lá em Gênesis, o que diz? Haja luz, e o que aconteceu? Se a gente for lá em João 1 diz que o quê? Que o verbo, a palavra, estava lá no princípio, não é isso que diz lá em João 1? Lá em João 1,14 diz o quê? Que o verbo se fez carne, que a palavra se fez carne, que Jesus é a palavra. E habitou entre nós e vimos a sua glória. E nós somos feitos imagem e semelhança de Deus, de Jesus. Por isso que as nossas palavras têm poder. Olha para o seu irmão e fala assim: misericórdia. Sabia que você anda armado aí? A língua fere, mas a língua salva. Eu vou trazer um texto base para a gente começar a aprofundar um pouquinho mais esse estudo. O texto de Tiago, lá no capítulo 3. A carta de Tiago é bastante interessante, porque Tiago é o meu irmão de Jesus. Alguns teólogos vão defender que é primo, mas o que a gente sabe é que ele conviveu muitos anos com Jesus. Sabe que tem aprendido bastante coisa? E ele está escrevendo essa carta porque ele era pastor dos judeus messiânicos. E ele está fazendo uma orientação como é viver numa comunidade cristã em meio a uma sociedade pagã, uma sociedade não cristã. É muito interessante a gente pensar nisso, porque é exatamente o que nós vivemos. Como é viver como um cristão no mundo onde os valores são diferentes? Como é que a gente se isola, não se contamina? Como é que a gente deve suportar? O livro de Tiago ele é muito rico. Eu vou pegar um pedacinho dele no capítulo 3. Vamos ler todos. Ou melhor, vamos fazer assim, ó. Homens leem os ímpares e as mulheres vão ler os pares. Vamos ficar de pé. Para a gente acordar um pouquinho. A música é boa, mas ela vai relaxando. Não, pode deixar pregar, não gosta. Só a pastora Lívia que se concentra na música e ela esquece que é pregar. Ela falou, que linguarudo que eu sou, né? É absurdo. Perdão. Olha a gente caindo aqui, tá vendo? É igual que nem. Vamos lá, homens. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. mulheres, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra,
O tal é perfeito e poderoso para também enviar todo o corpo. Nós somos feitos nas bocas dos cavalos para que os obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Veja também as naus que, sendo tão grandes, levadas de velosos ventos, se viram com um bem pequeno nele, para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno reino, e gloria-se de grandes coisas. Desde tão grande bosque e pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um monte de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi tomada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela abençoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura dele alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água grossa. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Amém? Amém. Não, com doce. Vamos tomar o seu lugar de novo, tomar o seu assento. Forte esse texto, não é? Eu queria pensar aqui cinco lições, 5 cuidados. O primeiro, no versículo 1 e 2, ele diz: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres. Ele diz assim, vou ler na minha versão assim: pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. O primeiro cuidado que eu quero trazer aqui vai ser cuidado. Não emita opinião sobre tudo. Nós estamos vivendo uma era onde nós temos especialistas de todos os assuntos. E quando eu digo emitir opinião, não é só falar, mas é escrever, publicar, seja em qualquer um dos canais. É interessante que existem diversos memes na internet, né? Agora vão surgir os especialistas de excursão submarina para encontrar o Titanic. Aí todo mundo sabe do assunto, todo mundo sabe todas as coisas. Vamos falar sobre todos os temas que acontecem, tudo que está acontecendo, a gente tem um especialista. Quando a gente entende que a gente deve ser tardio no falar e pronto no ouvir, significa que nós devemos ser mais alunos do que mestres. Que nós devemos guardar muitas vezes para a gente o que a gente acha, aprofundar. Alguém perguntar alguma coisa para você, responda. Se não perguntar, não se intrometa. Não se intrometa. Para de ficar mandando aí para tudo quanto é lado o seu entendimento. Eu acho. É uma geração de achismo. Todo mundo acha e tem opinião sobre alguma coisa. Todo mundo quer falar sobre o que ninguém perguntou. Lá em Provérbios 10 diz assim que quem fala demais acaba em pecado. Porque a gente não vai conseguir, vai perder a mão e vai falar mais do que devia.
O texto, claramente, ele fala também da questão ministerial, de que o mestre, aquele que está na frente, não vai ser mais cobrado, porque ele tem uma preocupação com a sua própria caminhada, mas com a condução da congregação. Mas aqui a gente pode trazer também para que a gente possa aprender a nos posicionar como aprendiz de todas as coisas. Porque no momento que você tiver informação e que você for absorvendo, na hora que alguém te perguntar, você aí sim vai ter uma opinião relevante sobre algo e vão te levar a sério, e provavelmente você vai ter raciocinado, maturado aquilo que você disse, e as pessoas o virão como alguém diferente, não mais um falando sobre todas as coisas. Quem mora em condomínio aqui? Grupo de condomínio é um terror, né? Misericórdia. O que tem de entender todas as coisas, né? Para falar tem um monte, para fazer... Até o louco, o tolo, em silêncio, parece ser sábio. Às vezes nós temos que aprender que Deus pode falar em nosso lugar. Olha a situação de Maria. Maria recebeu a visita do anjo e falou assim, ó, dentre as mulheres aqui, você foi escolhida e você vai dar à luz ao Filho de Deus. Mas e o que José vai pensar disso aí? Mas que ela se preparasse para falar ali com José e contar, José, fala aí, marido, você ia levar isso numa boa? Ia ser ruim, não ia? Ah, que historinha é essa? A gente se encher de julgamento. Mas como era algo de Deus, quem falou com José? O anjo. Deus colocou o José para falar. Deus colocou o anjo para falar com José. Não havia argumentação e fala de que poderia ser feita ali por Maria para mudar a mente de José. Mas quando Deus entra no negócio, às vezes a gente fica lá falando com o marido, com a esposa, com o filho, com quem quer que seja. Comece a falar para Deus, para que Deus revele na vida dessa pessoa aquilo que está pulsando no seu coração. Deixa Deus trabalhar e deixa que essa pessoa tenha a experiência dela com o Senhor. Para de emitir opinião sobre todas as coisas. Ser tardio no falar e no mirar. Porque quando a gente começa também, fala, não vai acontecer, a gente começa a ficar nervoso. E aí vai vindo aquele negócio, e a hora que viu já foi, estou pecando. Quem fala demais, peca. E a língua é mortal. Jesus coloca no mesmo nível de quem mata pessoas. A reputação de pessoas acabam através de uma fala. E a gente nem sabe se 100% é verdade, é só o nosso achismo. Olha esse texto de 1 Tessalonicenses 4, 9 a 11. Aqui é Paulo, falando da igreja de Tessalonicenses, diz assim: quando, porém, ao amor fraternal, não necessiteis que vos escreva. Porque ele está falando assim, sobre essa questão do amor fraternal, eu não vou falar mais com vocês. Eu não preciso. Visto que vós mesmos estáis instruídos por quem? Quem está falando por Paulo aqui? O próprio Deus. Que vós ameis uns aos outros. Sobre isso eu não vou falar mais. Deus já falou com vocês. Ou Deus falará com vocês. E olha que continua no 11. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios, da sua própria vida, e trabalhar com vossas próprias, como já vou temos andado, instruído. Falou assim, ó, algumas coisas eu não vou falar. Cuida da sua vida, fica quieto, cuida das suas coisas. E ele continua no 12. Para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Ele está dizendo assim, sobre aquilo eu não vou falar. Cuida da sua vida, ande direitinho, Deus cuida de você e você não necessitará de nada. Simples assim. Deixa Deus falar, para de emitir opinião sobre todas as coisas, amém? Quer ajudar alguém?
perguntas com sabedoria, perguntas que levam essa pessoa à reflexão, que ela aponte a sua própria opinião e que esta opinião a leve para próximo do Senhor, porque o Senhor cuida dela. Quer ajudar alguém? Tenha um testemunho ao lado desta pessoa, para que ela possa enxergar o Deus dela, não através da sua falação, mas através da forma como você vive. Senão a gente vira aquele faço o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Está cheio disso para ele, tá? E ore por essa pessoa. Mas não seja o sabichão. Guarde para você. Você não te perguntou? Guarde. Vamos pro segundo? O segundo diz assim: cuidado para não murmurar. Potencialize a sua vida através da verdade. Vou ler aqui os versículos que dão base para isso, de 3 a 5. Diz assim: por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observe também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. É interessante a gente parar para pensar nisso. Vamos pensar no povo de Israel lá no deserto. Eles entraram na terra prometida? Não, né? Por quê? Murmuraram, reclamaram. Quando a gente começa a murmurar e reclamar, é como se a gente colocasse um freio na nossa própria... Imagina que aqui é o nosso direcionador. Se eu começo a murmurar, eu travo. Pensa aqui no freio do cavalo, puxei para trás, o cavalo não vai para frente. Era melhor que estivesse lá no Egito, mesmo sendo açoitado, lá tinha comida. Todo dia agora tem que comer maná? Tem nada diferente? Não dá nem para estocar? E agora eu estou com sede? Às vezes a gente entra num looping com a nossa língua, pensa ela como um leme. Imagina se você pegar um leme de um navio, dobrar ele todo com uma direção. O que vai acontecer com esse navio? Vai sair do lugar. Vai dar volta, vai ver o mesmo ciclo o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Mas chega uma hora que ele não sabe nem se está olhando para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, não sabe para onde está indo, ele vai perder o rumo. A murmuração nos leva a isso. Olha o que aconteceu com Jó. Pode colocar o de Mateus lá no chat. Olha o que aconteceu com Mateus 15, isso. Olha o que aconteceu com Jó. Jó tinha todo motivo do mundo para murmurar, sim ou não? O fez? No final, o que aconteceu? Deus restitui em dobro aquilo que Jó havia perdido, porque ele teve sabedoria e controle da sua própria língua. Ele sabia o Deus que ele cria. Ele não se permitiu ser influenciado pelos amigos, pela mulher. Travou a sua língua e falou: não, contra o meu Deus eu não vou murmurar. Eu sou grato a Deus sobre todas as coisas. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Quais são as duas orelhas mais próximas da sua língua? Aquilo que você fala, quem escuta primeiro? O que a gente come, ele vai embora. Tem um sistema digestivo que manda embora. Mas o que a gente fala, quem escuta? Eu. Se a tua boca é de maldição, que vida você leva, meu irmão? Se a tua boca é de reclamação, que vida que você leva, meu irmão? Se a tua boca é de gratidão, que vida você leva? A verdade, não a sua, a verdade da palavra do Senhor é o que potencializa a sua vida. Quem você é? Quem você é, meu irmão? Pela palavra do Senhor? Quem você é, pastor? Filho do Deus vivo. Feito para ser eterno.
Há moradas preparadas para você. Eu posso sim todas as coisas daquele que me fortalece. Eu posso profetizar palavras que transformam a minha vida, ou que a destrua. E não é para falar assim, vou falar para aquele lado, porque a gente tem duas orelhas, vai pegar numa das duas. E o som bate e volta. Quando você ofende o seu irmão, o primeiro ofendido, o primeiro contaminado, o primeiro destruído é você. Quando eu abro minha boca para falar besteira, o primeiro que escuta sou eu. Naldo falou aqui que a fé vem do ouvir, não é? E a destruição também vem do ouvir. Por que muitas vezes a gente orienta que os jovens, às vezes é chato? Que tipo de música você está ouvindo? O que você está vendo? Porque isso vai entrando e isso nos contamina. Porque a gente passa a repetir aqueles versos. Resguarde. Pense no que você vai falar. Guarde aqueles versículos. Acho que mais ou menos um mês atrás eu fechei uma mensagem aqui com 10, 12 versículos. Não sei se vocês lembram. Eu falei, guarde esses versículos, pegue um que faça sentido e fale o dia inteiro ele, pegue o provérbio e fale o dia inteiro ele, exercita. Comece a transformar a sua vida através daquilo que você fala, para você e para quem está do seu lado. Para de reclamar do teu chefe, para de reclamar da tua esposa, para de reclamar do teu filho, para de reclamar da política, para de reclamar dos outros. Pare! Reclamar mudou alguma coisa? Se mudou, você ficou pior. Você ficou pior. Mas nós podemos potencializar a nossa vida através da verdade. Existia uma tradição de leitura pública da palavra do Senhor, de oratória pública da palavra do Senhor, porque ouvindo a palavra do Senhor, a gente naturalmente vai se descontaminando. Você imagina o que é uma criança, de repente, crescer ouvindo, nossa, você é burro, você não vai dar em nada. Seu irmão é que é bom, você não presta. Olha o filho do vizinho, como é que ela vai crescer? O que ela vai repetir para ela mesma? Deu errado porque eu não presto. Mas imagine se você crescer, colocar o seu filho e falar assim, você é príncipe, é princesa do Senhor. Você foi amado dentro do ventre da sua mãe. Você foi sonhado para ser exatamente como você é. Há um futuro glorioso da parte do Senhor. Ele colocou que honra estar aqui para ser seu pai e sua mãe, para cuidar de você e falar que eu te amo. Eu te amo. E o seu casamento? Imagina a vida da esposa, faz um negócio, um jantar cuidadoso quando você chega do trabalho, ou o marido, porque tem muitas coisas mudando, de repente a esposa que vem, o marido chegou mais cedo, faz não, hoje eu estou com fome, não quero. De novo essa comida. Um vai sair resmungando, vai virar confusão. Uma falta de cuidado com a língua. Ser tardio ao falar. Engraçado ver as risadinhas de canto de boca. Eu lembrei do feijão queimado. Feijão queimado. E aí a gente vai entrar no terceiro tópico, a terceira lição, baseado lá no versículo 6, diz assim: e entre todas as partes do corpo a língua é uma chama de fogo, e um mundo de maldade que corrompe todo o corpo, ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. E esse aqui não está falando de um fogo que purifica, mas está falando de um fogo do inferno que mata,
Cuidado, não fofoque, não minta ou não julgue o seu irmão.